Olá, amados de meu Deus, que alegria estar aqui de novo em contato com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo, como você sabe, é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, e que por meio da graça Ele pode habitar em nós sermos o tabernáculo de Deus. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso aqui, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa se mantenha e seja bênção para outros. Nós contamos com as suas orações, nós precisamos de suporte espiritual, nós contamos com a sua divulgação para que esse programa, dentro da vontade de Deus, alcance um público cada vez maior. Hoje nós queremos tratar um pouco sobre a moratória da igreja. Moratória na igreja? Sim. Eu estava escrevendo um texto na fila de um posto de gasolina para conseguir R$100 de combustível. Era a paralisação dos caminhoneiros que deu um knockdown no governo há uns anos atrás e que trouxe racionamento de combustível. E sem abastecimento, você sabe, tudo para. O comércio só persiste se houver transporte. E a sociedade entra em crise se não houver o básico para comer, para as suas necessidades. Como podemos sobreviver sem alimentos? E como os produtos chegam às gôndolas dos supermercados se não houver transporte? Será que chegamos ao nó cego? Será que chegamos ao fim da estrada? Será que chegamos a uma rua sem saída? Eram pontos ali, aqui, das pessoas conversando. O desabastecimento geral gerou uma corrida aos postos de combustível e aos supermercados e em todo o país na busca de suprimentos naqueles dias e todo mundo ali conversando e querendo saber. Este fenômeno da paralisação dos caminhoneiros me levou a pensar no sumiço da palavra de Deus nos púlpitos das igrejas. Hoje nós temos visto uma igreja no Brasil com muito ativismo, com muito entretenimento, mas inteiramente carente da revelação do Evangelho de Cristo. A palavra sumiu dos púlpitos. Alguém me contou que participou de destes
espetáculos numa grande igreja e que o nome de Jesus só apareceu num fim de uma oração, em nome de Jesus, amém. E não havia ênfase na proclamação do Evangelho, era simplesmente coisas e espetáculos para que as pessoas tivessem entretidas. Eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam ali na fila e havia um amigo meu, sabendo que eu era pastor, ele me fez algumas considerações sobre as igrejas atuais e queria fazer alguns comentários. Hoje nós temos muitas igrejas pregando o Evangelho. Ele disse, e outra pessoa disse, ei, há um cardápio bem farto no mercado religioso, você pode ir a vários lugares que você tem muitos cultos animados, e estavam conversando ali. Então eu fiz um contraponto. A pregação religiosa até que está em alta. Sim, está em alta. Mas a proclamação do Evangelho da graça de Deus, esta está em baixa. Há muita coisa interessante, mas não existe algo que abasteça a necessidade de significado, a necessidade existencial do ser humano. O meu amigo até sinalizou ali, há poucos postos de abastecimento da fé, não é, pastor? Hoje em dia, assim como há poucos postos hoje de abastecimento de carro, eu digo, isso mesmo. Estamos esperando combustível num posto que é sério, porque há um grande número de postos trambiqueiros por aí que misturam combustível batizado com água, produtos químicos que prejudicam o funcionamento do motor. Isto é como nas igrejas. Estão misturando Jesus Cristo com outras coisas que não funcionam. Mistura o humanismo com a mensagem do Evangelho, e isso tem causado danos irreparáveis na vida das pessoas, tem trazido muitos problemas emocionais e muito mais espirituais. Eu trabalhei num hospital psiquiátrico por algum tempo e eu via quantos membros de igreja estavam ali, transtornos emocionais, sofrendo por causa de uma religiosidade pesada, cobranças, cheio de peso que traz uma luta terrível. Essa salada mista do mérito com a graça é uma tragédia maligna. Tem trazido transtornos mesmo. Não há nada mais confuso e desastroso do que misturar o suor de Caim com o sangue de Abel. Misturar a conquista do braço com o dom da graça. Misturar o esforço humano com a plenitude e a suficiência da obra de Cristo. Isso tem trazido problemas sérios. A religião trabalha com o esforço do sujeito, enquanto o Evangelho com a morte do Cordeiro. São dois modelos totalmente diferentes. A religião, ela é uma academia de halterofilistas.
O Evangelho é o banquete da graça para os famintos de significado. A religião busca acender os altares, mas o Evangelho desce aos porões, em busca daqueles que não conseguem chegar ao topo das montanhas. E nós não podemos confundir esses dois movimentos. Sempre que você vir o movimento ascendente, você pode ter cuidado, porque isso faz parte do orgulho, da elevação, da altivez. E o movimento da humildade, ele descende, ele desce, ele procura os lugares mais baixos. O movimento da religião é sempre em direção ao topo, por meio do esforço da carne e de suas obras, enquanto o Evangelho se humilha para receber a dádiva divina, para receber a bondade de Deus. Se a primeira visa alcançar Deus pelas obras do crente que se esmera, a segunda vê a aceitação do incrédulo pela suficiência do Verbo encarnado. São dois movimentos diferentes e eles não podem ser misturados. Não tem conciliação entre essas duas posições. São duas realidades absolutamente opostas e contraditórias. Misturá-las é um desastre, é um prejuízo terrível. Alguém me indagou ali na fila: mas não tem obras na vida espiritual? Nós não temos que praticar as boas obras? Sim. Então, no cristianismo não tem obras? Sim. Temos obras, sim, mas em decorrência da obra feita por nós através de Cristo. Primeiro Deus nos regenera, depois produzimos as boas obras em consequência da obra de Cristo, da vida de Cristo que está em nós. Nós temos boas obras produzidas por aquele que é bom. O único bom é Deus. A Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 2, os versos 8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? Nem a graça, nem a fé. São dons de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie ou se vanglorie. Aquilo que eu faço, eu sempre chamo atenção para os outros. E o versículo 10 diz: pois somos feituras dele, isto é, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Há boas obras, sim. Nós não somos alcançados, ou nós não alcançamos a salvação pelas nossas obras. Porém, uma vez salvos, uma vez regenerados, uma vez nascidos de novo, nós somos habilitados pela vida de Cristo à prática das boas obras que Deus preparou para andarmos nelas. Nós não somos os autores destas boas obras em si mesmo. Nós ganhamos a vida de Cristo que vive em nós. E Ele é a fonte motora dessas boas obras. Na maioria das pessoas enfatizam a solução
das suas vidas por meio de obrigações, mas não é por aí. Nós precisamos fazer as boas obras mediante aquilo que Cristo faz. Nós precisamos agora fazer uma paralisação. Será que o que eu estou fazendo de fato representa a verdadeira obra de Deus na minha vida? Nós não alcançamos a salvação pelas nossas obras. Porém, uma vez salvos, nós somos habilitados à prática das boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então eu consegui abastecer o carro e fui para casa. Mas o caso continuou dando o que fazer. Será que a crise dos caminhoneiros não irá mais longe? Eles são, na maioria, pessoas simples. Porém, eles fizeram uma revolução neste país, nos obrigando a repensar muita coisa. Será que não está na hora de fazermos uma paralisação na igreja para revermos o que estamos fazendo? Será que as coisas que estamos fazendo são relevantes mesmo? Nós precisamos de um tempo para avaliarmos o que estamos fazendo. Eu gosto muito de um pensamento do Dr. A.W. Tozer, um pastor americano do século passado, um homem de Deus, um homem ímpar. Ele disse o seguinte: algumas vezes eu penso que seria melhor para a igreja se proclamássemos uma moratória de atividades durante cerca de 6 semanas. E tão somente esperássemos em Deus para ver o que Ele está planejando fazer por nós. Precisamos ter muito cuidado por causa de nossa vida atarefada. Nós temos estado muito atarefados, muito ocupados, e tão somente nós esperássemos em Deus para ver o que Ele está planejando fazer por nós. O que Ele está planejando fazer por nós? Meus amados, o fato de nos dedicarmos a muitos serviços e atividades para Deus, muitas vezes pode impedir-nos de alcançar o próprio Deus. Nós ficamos tão ocupados que Deus é colocado de escanteio. Agora, recentemente, veio um vírus que matou muita gente, mas derrubou muito mais coisas do que podemos imaginar. Lamentavelmente matou muita gente, todavia levou uma multidão maior à depressão, ao desespero, ao suicídio, e levou a igreja talvez a uma moratória. Igrejas fechadas, igrejas que estão agora repensando o seu papel e a sua função neste mundo caótico. Será que vamos aproveitar esta crise e este período para revermos as nossas atividades e os nossos programas? Eu acho que seria bem interessante. O projeto de Deus não é para entretenimento das pessoas, mas para torná-las
adoradoras em espírito e em verdade, para torná-las realmente pessoas que sejam a luz do mundo e o sal da terra. Sermos adoradores não é mera contemplação, é também cooperação com Deus, é o serviço em prol do seu reino neste mundo. É um serviço de ação social, de ação comunitária. E para isto, o plano de Deus não visa apenas melhorar o velho Adão com o seu egoísmo vaidoso, mas crucificar este velho homem corrupto e ególatra para que ele possa ser, de fato, uma expressão do reino de Deus aqui na terra. A igreja carece de um avivamento, e isto não é possível sem a morte do nosso ego juntamente com Cristo. Nós precisamos passar por uma transformação radical. Mas aqui não estou falando de doutrina apenas da nossa crucificação e morte com Cristo, mas de uma experiência de fé real, de fé experimental, alguma coisa que realmente reflita o caráter de Cristo. Não basta saber que somos crucificados com Cristo, não basta declarar isto da boca para fora, é preciso crer e viver experimentalmente. A grande crise da igreja é a sua autonomia. Laodiceia é o tipo da igreja atual. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus nos diz, falando da liderança daquela igreja: sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas Jesus estava fora daquela igreja. Era uma igreja que não tinha a presença de Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fica muito claro aqui que o Senhor Jesus não fazia parte da igreja de Laodiceia, como ele não faz parte de muitas igrejas que hoje existem por aí, mas não tem a manifestação do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja e a aviva nesse tempo, por sua graça plena. É a oração que fazemos e o desejo que temos que sejamos todos nós participantes de algo significativo neste mundo. Que Deus nos conceda enquanto esperamos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa. De coração para coração.